O vídeo dessa semana sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, que você vai ver agora, ele foi gravado na quinta-feira da semana passada, quando o grande assunto era o crescimento dos casos de abuso sexual, de estupros de jovens, e o tema central era o homem de 35 anos que tinha relações sexuais com uma menina de 12, tinha sido solto, voltou a ser preso, todo aquele imbróglio. Aquele era o assunto principal quando a gente gravou a entrevista. Só que de lá para cá, vários outros casos infelizmente surgiram. E nesse momento, fala-se muito da jovem de 17 anos que foi estuprada por 5 jovens, 4 maiores de idade e um menor. E aí a gente fica pensando, o que a gente está fazendo? O que a gente precisa fazer? E essa entrevista vai ajudar muito a gente a refletir sobre isso. Não perde. Oi pessoal, tudo bem? Toda vez que eu ouço uma notícia sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, eu tenho vontade de conversar com essa entrevistada da semana. Nós tivemos várias oportunidades de falar sobre esse assunto e é sempre muito esclarecedor. No mês passado, 2 casos ganharam uma projeção nacional. O piloto, que foi preso dentro da aeronave, acusado de chefiar uma rede de exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes, e o caso do homem de 35 anos, no interior de Minas Gerais, que tinha relações sexuais com uma menina de 12 anos. Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto. E sobre essas múltiplas decisões judiciais que a gente vai conversar com ela e principalmente sobre o que cada um de nós pode fazer, porque houve uma mobilização muito forte da sociedade para que essa decisão dele de soltar esse criminoso, porque o ato de ter relação sexual com uma criança de 12 anos é um crime de estupro, para que isso fosse modificado. Então a gente vai conversar com Luciana Temer. Ela é professora de Direito Constitucional, presidente do Instituto Liberta, que trabalha exatamente na prevenção de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Oi, Luciana, estou muito feliz de te reencontrar, viu? Eu que estou felicíssima sempre de te encontrar e conversar com você, é um enorme prazer, Fátima. O assunto é sempre muito áspero, muito duro, mas é tão importante que a gente aproveite essas oportunidades para que a gente fale sobre isso, né? Primeiro, existe diferença entre esses 2 casos, do piloto e o caso desse homem de 35 anos que vivia com essa menina de 12? Acho que existem muitas semelhanças e existem diferenças também, né? Vamos tentar entender. O caso do piloto é um caso de um sujeito que pagava para familiares, no caso que ficou muito claro foi da avó das meninas, né? E a avó das meninas, num crime de exploração sexual, entregava as meninas em troca de pagamento para esse sujeito. E as meninas eram menores de 14 anos, né? Menor de 14 anos é estupro pela nossa lei, como você já disse. Então, assim, quando você tem uma situação de compra de meninas, não precisa ser em dinheiro, tá? Pode ser em benefícios, pode ser em cesta básica, qualquer coisa. Quando você tem isso, você tem 2 crimes acontecendo. Se a menina ou o menino é menor de 14 anos, isso configura estupro. Então, quem tem a relação com esse menino, como o caso do piloto, essa menina, ele pratica estupro de vulnerável. Já a avó ou a familiar que vende, né, esta menina ou esse menino, pratica exploração sexual, que é quando alguém, em troca de algo, tem relação sexual ou oferece para relação sexual entre 14 e 18 anos. Porque entre 14 e 18 anos ainda há uma tutela. E a tutela você pode se relacionar sexualmente com quem você quiser, desde que não seja comprado. Entendi. Quando você olha o caso que repercutiu agora, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você tem uma outra situação, Fátima, que é a situação entre muitas aspas aqui, casamento infantil, que é um problema seríssimo no Brasil. Então, vamos lá. É crime de estupro igual, tá? Então, se você pegar o piloto, se você pegar esse caso de Minas Gerais, este homem é crime de estupro de vulnerável nos 2 casos. Mas qual é a distinção entre esses 2 casos? É que neste aqui, ele comprava essas meninas da avó para ter relação sexual, enfim, e outras crianças. Neste outro caso, ele era, entre aspas, casado, o que é um absurdo. Acontece que é um absurdo que não é um caso isolado no país. Então, a gente tem que olhar para isso como uma questão cultural muito importante. Na verdade, a própria mãe da menina diz que ela não sabia que era crime e que ela mesma também começou a ter relações aos 11 anos e se casou cedo e que isso na cidade é comum.
o que é comum não é certo, né? Claro. Veja, a gente está falando, acho que só para quem está acompanhando a gente entender um pouco, né? Você é uma grande parceira do Instituto Liberta de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente precisa dividir porque as violências são muito diversas. E se a gente não enxergar cada uma delas com a característica que tem, a gente não consegue enfrentar corretamente. Então, por exemplo, você foi parceira maravilhosa nossa de uma campanha incrível que eu convido todo mundo que não viu ainda a ir lá no site do Liberta e assistir, era a campanha justamente para mostrar esta violência intrafamiliar. Esta violência intrafamiliar, ela é uma violência que acontece em todas as classes sociais, é absolutamente silenciada justamente porque quem são os abusadores? São os familiares. Este é um tipo de violência. E para este, a gente tem um tipo de enfrentamento, um tipo de prevenção. Existe um outro tipo de violência, que é este desta menina, que tem muita relação com a vulnerabilidade social. Não é? A gente está falando aqui de miséria, a gente está falando aqui de uma mãe que não tem renda, uma mãe que já foi estuprada aos 10 anos de idade, 11 anos de idade, né? E esse é um ciclo intergeracional de violência que não se rompe. Então, não se rompe por quê? Porque você não consegue tirar esta menina desta situação. Né? E quando... Aí já vou entrar na decisão só para dizer o seguinte, quando o judiciário brasileiro diz, ela tem 12 anos, mas ela está nessa situação, vamos deixar ela lá, é a manutenção desse ciclo de violência. É como se, assim, você referendasse aquilo ali, né? Para ela para ela que é pobre, que não tem outra condição, estar com esse homem é até melhor, né? Do que ela estar em casa passando fome. Não, né? Não é melhor. Claro que não, porque assim, qual é o papel do Estado? A gente está falando aqui de poder judiciário é o Estado. Né? E eu tenho falado, Fátima, eu acho que as pessoas têm que entender melhor esses contextos, essas violências. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Então é preciso letramento, é preciso entender sobre essas violências. Então eu entendo quando uma pessoa fala, mas essa menina aqui não tem futuro, melhor que tem um homem que cuida dela. A gente escuta isso de pessoas que realmente não têm nenhuma relação com essa, né, de conhecimento com essa estrutura. Agora, quando o Estado brasileiro, por meio do judiciário, ao invés de pegar uma menina de 12 anos, né, um tribunal, pegar esta menina e falar assim, tipo, esta menina está numa situação de extrema violência, vamos tirá-la desta violência já. Vamos prender quem está praticando esta violência, vamos acolher esta menina para que ela volte para a escola, para que ela se capacite, para que ela possa superar a violência. Não! O que o Estado brasileiro faz? Melhor manter essa situação de violência. O que ele espera que vai ser dos filhos dessa menina com 12 anos de idade? Então, é sobre isso. Né? Você pode entender e tentar conscientizar a sociedade sobre o absurdo dessa situação que muitas vezes as pessoas, por ignorância, não enxergam. Agora, o Estado não pode fazer uma coisa dessas. Né? Agora, como você falou, a lei não deixa nenhuma dúvida, né? Eu fico pensando, o que um juiz usa para liberar um criminoso, se a lei é clara, ou seja, menor de 14 anos não é nem só a relação sexual, né? A importunação já vira um caso de estupro, porque uma criança de 12 anos, de 13, ela não tem condição de saber o que é melhor para ela. Ela pode até achar que ir ao shopping com aquele cara e ele comprar um presente para ela é melhor do que ela vivia com os pais. Mas alguém tem que olhar por ela, porque não é ela que vai ter essa... É só a gente pensar, quem tem filho, no seu filho, ou num primo com 10, 12, 11 anos, se tem alguma condição de decidir. Às vezes não tem decisão nem de saber o que vai comer, quanto mais se é o melhor para ela. Quem é que cuida disso, né? Claro, claro. Deixa eu até contextualizar um pouco a história jurídica, né? Pois é, acho importante a gente entender esse passo a passo. Eu acho que é legal a gente entender o seguinte, que até 2009 no país... Você tinha o crime de estupro. O que era o crime de estupro? E por isso que muita gente faz confusão até hoje. O crime de estupro pressupunha penetração. Né? Era relação pênis-vagina, tanto é que meninos não podiam ser vítimas de estupro, nem homens, porque pressupunha pênis-vagina. Né? Então, era outro crime, atentado ao pudor, enfim. Mas era uma mulher sendo violentada sexualmente com penetração. Isso era estupro. O que havia? Havia uma previsão de um agravamento da pena se a vítima tivesse menos de 14 anos. Muito bem. Mas até então, o que você tinha que demonstrar? Você tinha que demonstrar que houve violência ou grave ameaça. Seja para uma mulher adulta, seja para uma menor de 14 anos, para configurar o estupro, era preciso
demonstrar violência ou grave ameaça, que era a característica do estupro. Muito bem, em 2009, houve uma reforma na lei e falaram, não, criança não, né? Então, vamos estabelecer uma lei que diz que tem estupro de mulher adulta, que hoje não pressupõe mais penetração, é conjunção carnal ou ato libidinoso, e vamos criar um crime que é específico para menores de 14 anos, que é o chamado estupro de vulnerável. Para quê? Para que não houvesse a necessidade de se analisar se houve violência ou ameaça. Por quê? Porque a gente decidiu que a presunção de violência, por isso que você está se referindo, não tem discernimento, a criança não pode escolher, a criança não tem maturidade, criança e adolescente até 14 anos, para escolher. E ela não tem força também, muitas vezes, para resistir ao adulto. Então, é por isso que a gente colocou o estupro de vulnerável em 2009. É para não ter nenhuma análise de circunstância. É estupro e ponto final. Mas, só para fazer a história mais novelesca aqui, a gente teve essa edição da lei e mesmo assim os juízes e tribunais começaram a analisar, não resistiram um pouco. Aí, em 2017, o Superior Tribunal de Justiça, ele editou uma súmula. O que é uma súmula? A súmula é uma orientação para os tribunais inferiores e para o próprio tribunal, dizendo, presunção de violência no caso de menor de 14 anos é absoluta, não tem negociação. Ótimo, vamos acabar com isso, ponto final. Não teve ponto final nessa história, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, em 2024, ao analisar um caso que também era do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele concordou com a absolvição do sujeito que tinha estuprado uma menina de, na época, 12, também 13 anos de idade, não é? Mas por quê? Porque já tinha passado muito tempo, ela já tinha 3 filhos e tinham constituído, entre aspas aqui, uma família. Né? Então, aí abre-se de novo a porta para esta análise circunstancial. Uhum. Não é possível isto, a lei não diz isto. E nós construímos um crime específico para isso, para que não houvesse de verdade. E aí entra aquela questão, né, da análise do comportamento, da índole da vítima, né? Então, assim, se a criança já teve relações antes, como se aquilo fosse um atenuante, o que para mim é um agravante, ou seja, se aquela criança aos 12 já teve relações anteriores, isso é um agravante, é um sinal de mais alerta, de que você tem que socorrer essa criança mais imediatamente, porque ela está ali, à mercê do que vier a acontecer, né? Então, isso não pode significar que aquele cara vai ter um atenuante por conta dela já ter sido estuprada outras vezes anteriormente, né? Isso é tão óbvio, não é? Isso não parece tão óbvio, Fátima. Agora, olha só, eu contei toda a história legislativa e faltou o último capítulo aqui da novela. E o último capítulo é o seguinte, quando o STJ fez essa súmula em 2017, não bastasse isso, o Congresso Nacional editou uma lei inserindo um parágrafo no crime de estupro de vulnerável, justamente dizendo que não importa a condição em que aconteceu, não importa se a vítima tinha tido relação anterior nem nada. Ou seja, isso já está na lei. Quer dizer, não bastou fazer o estupro de vulnerável, precisou uma súmula, não bastou a súmula, o Congresso Nacional fez uma lei, né, aditando a... E ainda assim, a gente tem... Porque não é uma questão legal, é uma questão cultural. Eu sempre digo, o juiz, ele não vem de Marte. Ele sai desse caldo cultural que a gente vive. E é um caldo que é um caldo preconceituoso e que entende que meninas pobres vão ter esse destino mesmo e paciência. Até tem uma resolução também da ONU, né, que se manifestou dizendo que criança não é esposa, que criança é vítima, né? Não tem essa categoria de esposa para uma criança de 12, 13, 14 anos. E no caso desse desembargador em específico, apareceram até agora denúncias contra ele que vão ser investigadas e tudo mais. Reverbera, né, o que você disse, no sentido de que é desse caldo que saem os juízes também. Então, é exatamente para isso que existe a lei, para que não haja interpretação dessa questão, né? E ela está aparentemente tão cercada, né? Tão impossível de sair daquilo ali, parece que está tão óbvio, quase como se fosse um protocolo para resoluções. E mesmo assim a gente acaba vendo esse tipo de decisão. Agora, a mobilização, você achou que foi diferente dessa vez? Nossa, eu achei muito impressionante, assim, né? Durante o carnaval, né? Parou, né? Parou.
Eu falo que é assim, a gente viu acontecer isso em 2024 num tribunal superior, no STJ, e a gente ficou muito indignado, mas Não o teve esse barulho sobre barulho. essa decisão foi muito pouco. É. Eu vi essa reação agora social de forma muito otimista, viu, Fátima? Porque eu acho que esta reação é justamente uma mudança de mentalidade na sociedade, né? Uma chamada de consciência, e acho que algumas coisas ajudaram, por exemplo, todo este movimento que quis impedir o aborto legal nos últimos 2 anos, e aí todo aquele movimento criança não é mãe. Criança não é mãe, criança não é esposa, né? Só queria dar um dado aqui sobre uma coisa que você falou, né? Criança não é esposa. Mas no último censo do IBGE, em 2022, Fátima, 34 mil meninas entre 10 e 14 anos se autodeclararam casadas. Esses casos são casos que não chegam nem na justiça, Fátima. E muitas vezes nós nos chocamos quando vemos em culturas de outros países, aqueles casamentos por encomenda, a gente comenta, né? Nossa, que absurdo, ainda hoje, nos dias de hoje. Nesse caso também não é nenhuma encomenda, né? É uma oferta direta em que o lado da vítima não ganha nada, né? Ela não tem nada a receber. Você falou da escola, né? A escola foi muito importante, né? Como a escola não é só o lugar onde você aprende a ler e a escrever, né? Como a falta da criança às aulas fez com que o assunto chegasse ao Conselho Tutelar, que foi, então, atrás desse homem. Nada disso teria acontecido, porque a denúncia não viria da família, que era conivente, né? A mãe, inclusive, também foi presa. Então, o papel da escola, como uma escola atenta, pode salvar vidas, né? Aqui no Instituto Liberta, a gente defende muito o papel da escola como espaço de proteção, sabe? Não só para interromper violências, como foi o caso dessa menina de Minas Gerais, mas para prevenir violências, né? A gente pode criar crianças mais fortalecidas. Depois eu vou fazer uma propagandinha aqui do Guia do Liberta. Faça! Não, então a gente criou agora, viu, Fátima, que eu não quero perder o pé da coisa, mas vou mostrar aqui o nosso guia para familiares e cuidadores, para proteção de crianças e adolescentes de 0 a 10, crianças de 0 a 10 anos. Como é que você cria o seu filho, a sua filha? O que você pode falar, que atitudes você pode tomar que pode ajudar essa criança a crescer mais forte para se opor às violências? Está livre no site do Liberta, vão lá, pode baixar, dividir, compartilhar, é tudo absolutamente gratuito. Mas, fechado esse parênteses, vamos voltar para o papel da escola. E a escola tem, de fato, esse papel de proteção, sobretudo em países de alta vulnerabilidade social como o nosso, né? Agora, você sabe que nós não temos, oficialmente, os dados de quantas denúncias chegam à polícia pela escola. Esse dado não existe, esse dado é muito importante para nós, porque empiricamente a gente sabe que a escola é uma das maiores denunciadoras de todas as violências contra crianças e adolescentes. E aí eu pedi para a Duda Salabert, ela apresentou um projeto de lei, e um projeto de lei justamente determinando que nos boletins de ocorrência conste um itemzinho para constar quando a denúncia chegou pela escola de violência contra criança e adolescente, entendeu? Porque aí a gente vai ter o dado, vai poder defender este papel justamente da escola, até porque, a gente também, abrindo parênteses aqui, mas é muito importante falar, tem um projeto de lei de homeschooling, educação domiciliar, tramitando no Congresso Nacional, já aprovado na Câmara e na Comissão de Educação do Senado. Altamente preocupante. A gente não pode deixar aprovar. Muito altamente preocupante. Por isso que esse dado sobre quantas vezes a escola que denuncia é muito relevante. A gente, só voltando ao que a gente falou, a gente tem ideia de, por exemplo, se os casos estão aumentando ou a gente está conseguindo ter um número de denúncias que vem aumentando? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta do milhão, né? Porque a verdade é que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que elabora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vem mostrando ano a ano um aumento do número de denúncias. Hoje, só para as pessoas saberem, nós temos, em 2024, foram 6 registros de estupro de meninas e meninos de até 14 anos por hora no país. Meu Deus. 6 registros por hora, né? Então, essa dimensão do problema que a gente está falando. E isso é 10% do que de fato acontece, a gente tem estudos também mostrando isso, né? A subnotificação é enorme, porque 63% são familiares, os estupradores. Então, é muito invisível ainda esse crime, né? Eu tenho apostado, há 4 anos eu escrevo análise desses dados para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eu tenho apostado que isto é um aumento
de denúncias. E aí eu vou pegar um paralelo com a que a gente acabou de comentar, da diferença da repercussão do caso de 2024, da decisão do STJ, e agora do TJ. O que mudou de 2024 para cá? Consciência. Mudou reação, mudou consciência, mudou... Então, eu sou otimista no seguinte sentido. Eu acho que as violências sexuais contra crianças e adolescentes estão começando a ser mais denunciadas. Por quê? Porque espaços como o que você ofereceu sempre para a gente, para falar desse assunto, não é? Pessoas que têm muita autoridade de voz, estão falando mais sobre isso, como você. Então, eu acho que isso está gerando, de fato, uma transformação. Então, só para separar aqui as questões, quando eu falo de violência, estupro e exploração sexual, o aumento dos números eu vejo de forma positiva. Dá para dizer que é só aumento de denúncia? Não dá para dizer. Mas como você sabe que 10% dos casos são denunciados, a margem de aumento é muito grande, né? Agora, quando você fala de crime sexual online contra crianças e adolescentes, aí eu vou ter que dizer que esses números estão crescendo realmente, porque é um crime novo, que surge a partir de uma tecnologia nova e que cresce muito depois da pandemia. Uhum. Não, e é impressionante como vem crescendo e como para muita gente ainda é tão subjetivo, né? E não é, né? Causa males horrorosos, né? Traumas terríveis nessas crianças. E a gente até estava falando um pouquinho antes de como preocupa o grau de exposição de crianças e adolescentes nas redes, muitas vezes pelos próprios pais, orgulhosos da beleza dos filhos, orgulhosos das gracinhas que os filhos fazem, mas não tendo a noção exata de até onde aquilo pode ir, né? E aqui eu vou fazer um alerta para os pais e mães que estão assistindo a gente, que é o seguinte, tem uma questão, que é a questão que eu estava discutindo, da superexposição de crianças, mas tem uma questão hoje muito mais séria, porque grupos criminosos têm pego essas imagens que você posta dos seus filhos e transformado em material pornográfico. Então, isto é uma realidade, não é uma ficção, não é uma... Ah, mas o sujeito genial fez isso uma vez. Não, qualquer pessoa está fazendo isso. Eu até recomendo, tem um documentário que eu assisti da BBC Brasil, agora recentemente foi lançado, que fala sobre a rede mundial de investigadores de crimes cibernéticos sexuais contra crianças e adolescentes, na Deep Web. Fátima, é estarrecedor. São só 50 investigadores. Aqui no Brasil a gente tem uma mulher maravilhosa, que é a Rafaela Parca, responsável por essa área na Polícia Federal. Uhum. Ela é uma dessas 50 investigadoras no mundo que fazem esse trabalho. E, assim, não coloque seus filhos na rede. Uhum. Não coloque. Não é? Porque hoje está muito perigoso. Muito difícil, né? A gente tinha falado aqui desse caso de Minas, e ele já teve muitas reviravoltas, né? No fim de fevereiro, o mesmo desembargador que liberou diante da pressão popular acabou voltando atrás e voltando ao veredito da primeira instância e soltou e prendeu novamente o acusado e a mãe da menina. Mas ele fez isso por uma decisão monocrática. E aí já se falava que, bom, então isso pode gerar uma nova reviravolta nesse caso. Eu queria que você tentasse explicar para a gente por que não poderia ser uma decisão só dele e o que ainda pode acontecer diante disso. Tá, então vamos falar da questão jurídica agora, né, estritamente, porque eu sempre digo, é uma grande vitória da pressão social esse desembargador ter ficado tão desesperado que foi lá e monocraticamente decidiu. Isso é fruto desta pressão social, indiscutivelmente. Agora, do ponto de vista jurídico, isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque o que o Ministério Público fez foi entrar com um recurso chamado embargo de declaração. Na verdade, só quem poderia mudar essa decisão seria o STJ, num recurso para o STJ, tá? Mas é natural que se use esse recurso, que é embargo de declaração, que é para sanar divergências, dúvidas, como teve um voto de uma desembargadora, mulher, né, que foi o voto vencido e que era pela condenação, tinha divergência. Então, assim, o embargo de declaração é um recurso que serve para solucionar essas questões. Ele pode ser recebido, gente, desculpa o jargão técnico, mas só para vocês entenderem, ele pode ser recebido pelo relator do processo com uma coisa que chama embargo de declaração com efeitos infringentes. O que significa isso? Que ele recebe e, ao mesmo tempo, ele identifica esses problemas, que concorda com esses problemas, e ele pode colegiadamente, ou seja, com a turma que decidiu, sentar e falar, então vamos mudar isso aqui,
porque isso aqui realmente ficou divergente, ficou confuso, ficou errado. Mas ele não fez isso. Primeiro que não podia mudar a decisão inteira. Depois que ele não fez isso, ele não chamou os outros dois da turma dele, turma mesmo, né, recurso, para participar dessa decisão, né? Ele decidiu monocraticamente. O que é muito sério, por quê? Porque agora pode dar ensejo a uma anulação desta decisão. E aí começar tudo de novo. E aí pode começar tudo de novo, aí precisa ver como é que vai caminhar juridicamente. Mas, ou pelo menos, o que vai acontecer? O Ministério Público já entrou com um outro embargo de declaração para que ele explique como é que ele fez isso monocraticamente, né? Essa novela continua. E aí é muito ruim, sabe por quê, Fátima? As pessoas, se houver algum tipo de anulação, todo mundo vai dizer, ai, que horror, essa justiça também não vale nada, tal. Mas isso acaba dando espaço para essas interpretações. Tomara que pelo menos as pessoas fiquem atentas e pensem que seguir o que está determinado ali na lei, né, é muito mais simples e é muito mais eficaz e é o que precisa realmente ser feito. A gente falou de criança na rede, eu ouço muitas mães falando o seguinte, mas você conversar com criança sobre isso, você traz um assunto que não é pertinente para a idade dela, é antecipar uma curiosidade para o lado sexual que a gente não gostaria. E é difícil você convencer, às vezes, as pessoas que só a informação não salva, né? Só com algum tipo de informação, claro, que é adequada à faixa etária, pode ajudar, né? Porque essa criança precisa ter algum tipo de ferramenta para nos ajudar, pais e responsáveis, a ajudá-las também, né? É que é interessante, né, Fátima? Essa resistência toda, ela tem a ver com desconhecimento, inclusive, sobre como se dá o processo da violência sexual contra crianças. E aqui a gente sai desse aspecto de casamento infantil e de exploração sexual para falar desta violência que ela é próxima intrafamiliar, né? Ou intrafamiliar ou com pessoas muito próximas, portanto, pessoas queridas, nas quais a criança confia. E aqui a gente sai também da miséria e da vulnerabilidade social e vai falar de todas as classes sociais. Então, se a gente olhar para esse contexto de que esse crime acontece dentro de casa, praticado por pessoas próximas, com crianças às vezes muito pequenas, a gente tem que entender que a criança não percebe o que está acontecendo, não compreende o que está acontecendo. Mas como assim? Um estupro ela não compreende? Então, deixa eu explicar de novo. Estupro não pressupõe penetração, né? Pode ser uma manipulação genital, pode ser alguma coisa que seja muito mais sutil e que não doa para a criança. Então, eu sempre falo, Fátima, nem toda violência sexual se dá de forma violenta, o que não descaracteriza como violência. Mas para a criança que não entende o que está acontecendo, ela, na verdade, participa daquela brincadeira, né? O que é super cruel, porque mais tarde, quando ela vai entender, ela se sente culpada, responsável. E eu falo sempre, nenhuma mulher ou homem adulto pode se sentir responsável por uma violência que sofreu na infância. Ninguém pode se sentir responsável. Você não tinha condições de resistir e de compreender. Acabou. Agora, como é que você faz para criar seus filhos mais protegidos? Saber liberta. Vamos voltar aqui para o guia para dizer o seguinte, vai lá, dá uma olhadinha. Não só tem o coisa toda disponível, mas a gente fez vídeos explicando. E você vai poder compreender, com indicação de filmes, de livro, que prevenir essa violência não é falar sobre violência sexual, nem sobre violência, nem sobre sexo com seus filhos. São coisas básicas. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas que é muito importante, assim. Você tem que ensinar seu filho e sua filha a reconhecer os sentimentos. Por exemplo, coisas que a gente fala, né? A criança chora e você fala, não foi nada. Não foi nada, não. Foi. Você tem que legitimar o sentimento da criança. Tem que dizer, você tá chorando porque doeu, porque machucou, tal. Mas vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Mas isso é uma bobagem, Luciana. Não, isso vai construindo os mecanismos de defesa dessa criança. Ou seja, se ela está com raiva de alguém, se ela está desconfortável, ela tem que ter esse sentimento legitimado. O que isso tem a ver com violência sexual? Tudo, porque a hora que um adulto segurar ela no colo de uma forma desconfortável, ela talvez possa sentir o desconforto e possa legitimar esse desconforto. E às vezes a criança muito intuitivamente fala, eu não gosto do abraço de fulano, e às vezes a gente fala, mas imagina, né? O titio, o vovô, a mamãe, claro. Sei lá. Você desqualifica aquele sentimento que ela também não sabe nominar, mas alguma coisa ela estranhou.
tem um desconforto. Olha, outra coisa, falando em nominar, a gente fala que você tem que ensinar para a criança o nome certo das partes íntimas. Então, é pênis, é vulva. Ah, mas Luciana, ela é uma criança. Tá bom, quando você fala, aqui como é que chama? Olho, mão, boca, orelha. Agora, por que aquilo é indizível? A criança vai, primeiro, a criança não sabe nominar. Então, quando acontece alguma coisa, vou contar rapidamente um caso que eu escutei de uma delegada do interior de São Paulo, de uma situação numa escola em que a menina dizia assim, ah, o papai adora o meu moranguinho, o papai adora o meu moranguinho, o papai lambe o meu moranguinho. E ela pensava, nossa, que é a sobremesa da menina, sei lá, ela... Não, o moranguinho era como a mãe nominava a vulva da menina, entendeu? Então, assim, os adultos precisam entender primeiro o que é vulva, o que é vagina, porque a maioria dos adultos nem sabe fazer essas diferenciações. Mas, assim, o adulto precisa entender e o adulto precisa explicar corretamente para a criança, primeiro para a criança saber que ela pode nominar, que ela pode falar sobre aquilo, né? Senão fica o indizível, né? Durante muito tempo a gente ouvia assim, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e a gente foi mudando esse discurso e mete sim a colher, porque você tem cada vez mais casos de feminicídio e de agressões, então se você sabe, você tem que denunciar, você não pode ser conivente. No caso da exploração de crianças também a gente deve... como é que a gente pode se comportar? Para quem a gente pode denunciar? Toda vez que você fala de violências contra crianças, né, é muito básico que você não pode se omitir, né? Ninguém pode se omitir. E aí tem umas questões, por exemplo, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu não tenho certeza, eu estou desconfiada do meu vizinho com a filha e tal, eu escuto uns barulhos, mas eu não tenho certeza. Não precisa ter certeza, tá? Para fazer uma denúncia, não é preciso ter certeza, porque não cabe a você averiguar. Cabe à polícia averiguar. Então, vamos lá para diversas camadas de denúncias. Se, obviamente, é uma criança muito próxima de você, você quer interromper uma violência, o correto é ir a uma delegacia, e eu sempre recomendo uma delegacia especializada, pelo menos se não tiver de criança e adolescente, que seja uma delegacia da mulher, porque em tese tem uma preparação melhor para atender esses casos, mas você deve denunciar para interromper a violência imediatamente. Ah, mas eu não tenho coragem porque o meu vizinho é traficante, né? A gente tem que olhar a realidade do Brasil, inclusive com professores, viu? Professoras que falavam, eu não posso denunciar porque o sujeito é o traficante aqui da cidade, como é que eu vou... Ele vai saber que eu denunciei. Então, se você não consegue, Disca 100 e denuncia anonimamente. O Disque 100 é o canal de denúncias do governo federal. Ah, vai interromper imediatamente a violência? Não vai, mas pelo menos vai se ter notícia de que ali há uma suspeita de uma violência. E alguém pode chegar, o conselho tutelar vai ser notificado e pode averiguar essa situação. O que a gente não pode, Fátima? Se omitir. Então, desde chamar o conselho tutelar, ir à polícia, ou não, eu não quero fazer nada disso, mas eu quero fazer alguma coisa, Disca 100 e denuncia. Uhum. Muita gente também, agora nesse caso, a própria mãe dessa menina de Minas Gerais dizia, eu nem sabia que era crime eu encaminhar minha filha para ficar, ou que ter relação com menos idade era crime. E ela também acabou sendo presa, né? Porque, na verdade, foi uma facilitadora daquela situação, não denunciou, não pediu ajuda, né? Então, a gente tem 1000 aspectos, como você falou. Em geral, são famílias, nesse caso, com alta vulnerabilidade e, em troca de uma cesta básica ou de alguma coisa assim, acaba se conformando com aquela situação. Mas não dá mais. Não é atenuante dizer que você não sabe do crime, né? Que é crime, né? Não, olha que interessante, você sabe que na decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um paradoxo aqui que eu acho surreal, assim, olharam para o homem de 35 anos e falaram, ele tem baixa escolaridade, então ele não sabia o que ele estava fazendo, ele disse que não sabia e ele não sabia. Aí olham para a menina de 12 anos... e dizem, mas essa menina já sabia o que estava fazendo. Então, assim, é uma loucura, né? Porque o homem de 35 anos tem baixa escolaridade e não sabia. A menina de 12 anos, ela já sabia o que ela estava fazendo. Então, assim, é uma maluquice. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa coisa da mãe, né? E do não saber. A gente está falando de um país muito miserável ainda, Fátima. Então, se essa mãe diz, eu não sabia... Eu vou dizer uma coisa, eu acredito nessa mãe, porque ela viveu isso. A gente não pode exigir das pessoas coisas que elas não tiveram, né? Então, por isso que eu falo que quando uma pessoa diz, mas é melhor essa situação e tal, eu compreendo, eu converso, eu tento explicar, eu não fico enlouquecida, porque eu falo, as pessoas, elas não são obrigadas a compreender as coisas, sobretudo
quando você está num nível de vulnerabilidade como o dessa mãe. Isso é diferente da postura do Estado em relação a essa situação, né? O Estado não pode, voltamos para o começo da nossa conversa, o Estado não pode legitimar esta situação, porque a mãe não sabia, então a menina fica, aí a menina fica e fica tendo filhos. Os filhos dessa menina vão passar exatamente a mesma coisa, e você não interrompe nunca. Tem um momento em que precisa haver uma força de consciência e dizer, acabou, não se admite mais, não se tolera mais. E aí, esta notícia, essa mensagem também começa a correr de forma diferente. Porque a gente fica olhando para esse tipo de situação e imaginando, né, que está às vezes muito distante. Então, acho que às vezes as pessoas acabam tendo um comportamento meio de deixar de lado, mas é como você estava reforçando, o Estado não pode ter esse tipo de olhar, né, condescendente ou conformado, que é a situação. Não, a gente está aqui para tentar fazer alguma coisa diferente, né, cada um de nós. E é uma obrigação, desculpa, é uma obrigação constitucional. Quer dizer, é uma obrigação. O artigo 227 da Constituição diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. Responsabilidade da sociedade e do Estado. Acabou. E essas pessoas, essas crianças fora da escola, né? Que tipo de futuro a gente vai ter? Como é que a gente fala de mudar a realidade daquela região ali, que seja daquele grupo, né? Nessa cidade, onde a mãe diz que isso é comum por aqui. Como é que você muda? Cada vez mais essas meninas, principalmente, né, acabam saindo da escola mais cedo, né, até do que às vezes os rapazes que saem depois já quase no ensino médio, aí acho que inverte um pouco, né? Porque aí são os meninos que às vezes saem para trabalhar, mas as meninas muito cedo saem por conta de exatamente uma gravidez precoce. E uma vez eu entrevistei uma pessoa que estava falando que em alguns lugares isso é visto como um status. Isso é em comunidades no Rio de Janeiro, onde ela vive às vezes num barraco, muito apertado, com muita gente, onde ela às vezes já é vítima de uma exploração. Ela se encanta e se apaixona por alguém, e o fato dela ter um espaço onde seja só dela e dele, mesmo com 12, 13 anos, é visto ali dentro, ela ganha um espaço nessa sociedade. Olha que triste que o espaço seja esse, né? Que não seja conquistado porque você conseguiu continuar estudando, avançando. Então, é muito preocupante. Não é só lá em Minas, em vários espaços do Brasil, a gente tem esse afastamento. E, mais uma vez, dessas mulheres, né? Que vão se afastando e vão perdendo essa possibilidade de futuro. Você sabe, eu acho que vale a pena trazer um dado aqui, que é um dado de 2023, que no Brasil nasceram por dia 38 bebês, filhas de mães de até 14 anos. Então, isso foi 2023, a gente não tem o dado mais atual, mas é isso, o último dado oficial é esse. Ou seja, 38 bebês de mães de... Então, a gente não está falando de um caso judicial absurdo. A gente está falando de uma violência estrutural e que, sabe, essa sensação que você fala, que as pessoas têm a sensação que está longe, que não é comigo, que... Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Um país pior é pior para todo mundo. Com certeza. Não há sustentabilidade nem econômica, nem social, nem nada quando você tem 38 bebês de meninas de até 14 anos nascendo por dia. E vou dizer uma coisa, isso vai parar na sua casa, na minha casa, na casa da Fátima. Porque assim, a gente é um coletivo aqui nesse país. Uhum. Então, o que acontece ali vai bater na gente. Né? Quando a gente fala de segurança pública, quando a gente fala dessa sensação de insegurança, do que a gente está falando? A gente está falando de um país extremamente desigual. E, em parte, violento em razão dessa desigualdade. Né? Então, a gente não pode fechar o olho para isso. Recentemente, uma senhora de 71 anos foi estuprada dentro de um ônibus pelo motorista que desligou as luzes, estacionou o ônibus no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele se sentiu autorizado a fazer aquilo, né? Então, que mensagem a gente passa desde lá? Essa senhora tem 2 filhas que, muito esclarecidamente, estimularam essa mulher a denunciar, a fazer uma queixa, mas quantas desistem? Quantas vão morrer de vergonha por conta do que aconteceu dentro do ônibus, sozinha, né? Então, isso vai acabar nesses lugares em que você muitas vezes acaba não achando que você tem valor, que você tem direitos, e aí você vai se sujeitando, e a gente vai vendo uma sociedade que vai ficando mais próxima da barbárie mesmo, né? E a barbárie atinge a todo mundo, atinge a todos Com nós, certeza. né? Assim, não fica circunscrita, a barbárie atinge a todos nós. Bom, então além de baixar a cartilha,
além de ficar atento e saber que você mesmo não querendo se envolver muito diretamente, você pode fazer o Disque 100. E eu acho que o que a gente pode também deixar é isso, a gente não deixar de falar sobre esses assuntos quando eles de alguma maneira surgirem e a gente perceber ali uma oportunidade. Não estou falando nem só nas redes, mas de uma maneira geral, né? Uma manifestação geral de indignação com esse tipo de comportamento. E vamos acompanhar os próximos passos desse caso também, porque parece que pelo que você falou e explicou, pode ser que ele não tenha terminado ainda, né? É isso aí, Fátima, mas acho que as mensagens que você mandou são as mensagens necessárias mesmo, né? Vamos falar sobre violência sexual infantil e compreender a dinâmica, porque é o único jeito de fazer esse enfrentamento. Olha, e eu estou sempre disponível para o Instituto Liberta. Quando sei. você precisar de mim, você me chama, que a gente está junto nessa luta mesmo, né? Porque é de todos nós, né? Todos nós queremos um... Você sabe que eu sou muito fã sua, né? Fã em todos os aspectos. E eu que sou sua fã. É verdade, eu sou muito fã sua. E depois, eu já era fã antes. Depois que você fez esse trabalho com a gente, com o Liberta, eu falei, nossa, tem o meu respeito de uma maneira assim... Imagina, então, muito obrigada, Fátima. Eu e Denise Fraga fizemos ali, né, uma parceria com vocês que foi muito legal, foram vídeos muito importantes e que realmente podem ajudar muito a esclarecer, porque às vezes é isso, está muito perto e às vezes realmente as pessoas não percebem. Então, não são só as crianças que não entendem, às vezes o adulto também está perto e não percebe. Super obrigada, Luciana, por essa conversa. Eu sei que está sempre num momento super agitado. A nossa conversa aconteceu no momento em que o rapaz acabou de ser preso novamente e a gente vai continuar acompanhando, repercutindo e reverberando. Um beijo muito grande, estou com saudade. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Olha, se você também gostou da nossa conversa, curte, compartilha, espalha para os amigos, fala dessa cartilha que a Luciana explicou, é gratuita, é só você baixar, espalhar, que a gente vai ajudar a fazer um país melhor, com certeza. Um beijo muito grande, até semana que vem.